Bom dia, meu nome é Antônio Sereno. Atualmente eu estou no quarto período do curso de Engenharia de Software e eu vou apresentar aos senhores agora o projeto de extensão desenvolvido na cadeira DCX, orientado pela professora Elaine Barreiros, com o tema de acessibilidade visual, onde foram desenvolvidos produtos de vídeo e uma cartilha. Bem, durante o vídeo eu apresentarei aos senhores o nosso site base, o site avaliador, vou apresentar também a análise da avaliação desenvolvida pelo site, vou apresentar também os erros comuns e como solucioná-los em relação à acessibilidade visual e também uma análise dos erros apresentados na avaliação da acessibilidade do site. E por final, para finalizar, eu vou apresentar algumas ferramentas que ajudam na implementação da acessibilidade em sites. Pois bem, agora nessa segunda etapa eu vou mostrar para vocês o site a ser avaliado e o site avaliador. Pois bem, o site a ser avaliado foi escolhido pela nossa equipe como sendo esse site aqui que está em tela para vocês agora. O nome dele é OPUPE e ele foi desenvolvido por José Ferreira, que é um aluno da UPE, em conjunto com o professor Ivaldir Honório. Pois bem, o site tem a proposta de ser um observatório de projetos da UPE, apresentando trabalhos e projetos sobre extensão, pesquisa e de inovação. Aqui vocês podem ver o layout do site, todo organizadinho, onde tem a visão geral, apresenta o número de projetos cadastrados, apresenta o número de visitantes. Aqui na parte inferior nós temos uma definição sobre os tipos dos projetos e quais são os seus objetivos. E aqui embaixo nós temos um pequeno footer. Como vocês podem ver, o site em relação à acessibilidade ele está até que bom. Você consegue, utilizando o tab, eu consigo navegar pelo site tranquilamente e pelo atalho eu consigo voltar. Até aí tudo bem. Agora eu vou mostrar para vocês o site avaliador. O site avaliador escolhido foi o site oficial do governo federal, que é o site avaliador e simulador de acessibilidade em sítios ou em site, com a tag ou sigla ASES, Access. Pois bem, o site funciona mais ou menos assim. Você vai no site onde você quer fazer a avaliação, você seleciona sua URL ou seu endereço, você volta aqui no site avaliador e coloca a URL aqui. Após colocar, é só clicar em executar e esperar o relatório ser desenvolvido. Pronto. Após o site realizar a sua avaliação, ele apresenta aqui um resumo da avaliação, onde ele mostra a página que foi avaliada, o tamanho da página, a data e a hora que foi feita a avaliação. E ele apresenta também a nota e o resumo da avaliação de acessibilidade. Como podemos ver, a porcentagem do site do Observatório OPUPE foi bem boa, 88%. Ela está aqui no índice amarelo, que é entre 85% e 95% de acessibilidade, ou seja, não está muito ruim. Foram encontrados um total de 7 erros e 88 avisos. Sendo esses, entre os resumos do aviso, nós temos um erro de organizar o código HTML de forma lógica e semântica, utilizar corretamente os níveis de cabeçalho e fornecer âncoras para ir direto ao bloco de conteúdo. Aqui ele apresenta a quantidade dos erros e também apresenta as linhas onde eles foram encontrados dentro do código-fonte. Aqui também tem os avisos, que a gente não vai organizar agora. Aqui nós temos a forma de exportação do resultado, onde você pode exportar, que eu vou fazer agora, que é baixar o relatório por completo. E aqui ele mostra o código-fonte avaliado, que por sinal é bem grande. E é isso, tá vendo aqui é o relatório já organizadinho, né, para ser impresso. E é isso. Agora que já temos o nosso relatório de acessibilidade, eu gostaria de introduzir vocês aos três erros mais comuns que desenvolvedores cometem em relação à acessibilidade e que afetam diretamente a acessibilidade visual. O primeiro dos erros, links e botões sem marcação ou rotulação correta. O que significa? Quando você tem na sua página um botão que a rotulação dele é clique aqui, isso não dá uma pista muito grande ou boa o suficiente para você saber onde aquele link vai levar. Mas já um link com a rotulação do tipo saiba mais sobre quem somos ou ir para formulário ou redirecionar para a homepage,
é uma forma melhor e mais sintaticamente correta de rotular os seus botões. E na hora que o leitor de tela for aplicado em cima do seu site, o portador de deficiência vai poder entender melhor como funciona os links no seu site, os botões também. O segundo erro mais cometido, que provavelmente é o erro mais comum dentro de toda a web, é a má utilização ou a não utilização do texto alternativo, o famoso alt text, em suas imagens. Pois quando um leitor de tela lê a tela e encontra a imagem, ele lê a imagem em voz alta através do texto alternativo, que é uma descrição, uma pequena descrição sobre o que a imagem representa. O terceiro erro mais comum é o mau uso de títulos, mau uso dos títulos, ou seja, as estruturas HTML H1, H2, H3 e por aí vai. Pois, quando os usuários de leitores de telas navegam em seu site, eles utilizam os títulos para poder acessar ou chegar até informações que ele quer de forma mais rápida e eficaz. Então, se o seu site não utiliza esse sistema de títulos, os leitores de tela não vão poder acessar, não vão poder utilizar, na verdade, os atalhos de teclado para poder navegar na sua página web. Assim, perdendo muito tempo ou tendo que ler a página inteira para poder acessar somente informação. Que se essa informação tivesse dentro de uma subseção com título, ela seria encontrada de forma muito mais rápida e eficaz. Bem, agora que já conhecemos os três erros mais cometidos dentro da web, agora eu gostaria de exemplificar eles para vocês e também mostrar posteriormente as formas corretas de se lidar com esse tipo de erro. Pois bem, aqui nós vemos um botão, uma estrutura HTML chamada button, que é um botão de submissão. Então vamos imaginar que nós temos um formulário. E esse botão de envio do formulário, pois é do tipo submit, só tem escrito enviar. E não fica muito, vamos dizer, muito sintaticamente correto ou fácil de entender que esse botão é o botão que deve ser clicado para enviar o formulário. A forma correta poderia ser, como está exemplificado aqui, é a mesma estrutura HTML, o mesmo tipo de botão com submit, só que o texto dele é mais concreto, mais fácil de entender para a funcionalidade daquele botão. E nesse botão correto aqui, nós temos o exemplo escrito simplesmente submeter formulário. E em comparação ao texto anterior, enviar, submeter formulário é bem mais entendível. Pois bem, o segundo erro a ser exemplificado é o erro das imagens sem descrição. Como vocês podem ver, na nossa esquerda nós temos a imagem de um cachorro e na nossa direita nós temos a estrutura HTML em qual essa imagem poderia ser inserida em algum tipo de site. Como nós vemos, a estrutura HTML imagem só tem o atributo source e não o alt text. Então, quando a gente passasse um leitor de tela, essa imagem não iria existir para o leitor de tela. A solução para esse problema é exatamente a utilização do alt text, onde você coloca uma pequena descrição sobre a imagem, onde o leitor de tela vai ler esta descrição e vai transmitir esta descrição para a pessoa com deficiência visual. Nesse caso, eu coloquei um cachorro olhando diretamente para a foto com cara de triste. Agora nós vamos verificar o nosso terceiro erro mais comum, que é a má utilização de títulos. Aqui nós temos exemplificados a forma incorreta, que é simplesmente, como vocês podem ver, tem até a indentação aí que eu deixei para deixar o entendimento um pouco melhor. Nós temos o título 1, que é a estrutura HTML H1, e logo após nós temos um parágrafo com o texto do título 1. E logo abaixo nós temos a subseção 1 do título 1, onde também aparece um texto da subseção 1. Mas note que as estruturas HTML do título 1 e da subseção 1 são a mesma, é H1. Então, sem a hierarquia de títulos, a utilização dos H1, H2, H3, H4 e por aí vai, o leitor de tela não vai saber que essa subseção do título 1 pertence ao título 1, a seção do título 1. Ele vai achar que são subseções diferentes ou seções diferentes e pode dificultar a localização, né, de alguma informação por alguém que esteja utilizando que tem deficiência ou esteja utilizando um leitor de tela.
A solução para esse problema é exatamente utilizar a estruturação dos títulos com a hierarquia deles, sendo H1 primeiro, H2 segundo, H3 terceiro. Então aqui nós temos um exemplo bem legal, onde tem a forma correta, nós temos o título 1, com o texto do título 1 logo abaixo, e que está representado com a estrutura H1, e a subseção do título 1 e também a subseção 2 do título 1 são as duas com H2. Então dá para saber que essas duas subseções têm a mesma importância, elas estão no mesmo nível, mas elas estão abaixo do nível do título 1. Então quer dizer que essas informações estão englobadas dentro da seção do título 1, tá certo? E aí o leitor de tela consegue transmitir de forma mais correta a informação para o usuário. Bem, agora é hora de analisar os erros encontrados pelo site avaliador. Eu fiz um recorte aqui do documento, só para ficar mais fácil para a gente poder ver. Aí a gente tem três grandes erros. O 1, ele está dizendo que a gente tem que organizar melhor o código HTML de forma mais lógica e semântica. O segundo, a gente tem que utilizar os níveis corretos de cabeçalho, que isso é aquele problema de quando o leitor de tela é passado, o deficiente acaba utilizando os cabeçalhos ou os níveis de títulos para poder encontrar informações mais rapidamente. E a má utilização dele causa complicações na vida dessas pessoas. E também ele fala aqui que está faltando âncoras, ou seja, está faltando links para um novo local. Então tá bom, eu vou pegar os erros aqui e já eu volto com vocês. Aqui nós temos o nosso primeiro erro, que foi apresentado na linha 412, e o site avaliador está reclamando da falta de um link para a âncora. E nós podemos notar que no atributo href realmente não temos um URL, temos sim um código JavaScript. Mas do que se trata essa estrutura? Essa estrutura se trata em um botão de fechar que aparece quando uma imagem é acionada ou selecionada. Ela dá um pop-over na tela e existe um botão para que essa imagem seja fechada e o usuário volte ao site tradicional. E como o botão não precisa de um redirecionamento, o desenvolvedor colocou simplesmente um código JavaScript para o botão não fazer nada, simplesmente o botão fechar o modal. Bem, aqui no nosso erro 2, o avaliador de acessibilidade reclamou sobre a má utilização de títulos. À primeira vista, você pode achar que o que tem errado aqui é o erro comum que foi comentado mais cedo, ou seja, a falta de hierarquia nos títulos. Mas como podemos ver, nós temos que na linha 248 nós temos o título com H3 e na 284 nós temos o título com H4. Assim, mantendo a hierarquia dos títulos. Sim, mas por que o site avaliador continua reclamando sobre essa má utilização dos títulos? O que está ocorrendo é que, logo após o título H3 ali, do extensão pesquisa e inovação, nós temos o título H4, porque o título H3 na verdade não é um título de subseção, é um título somente estético. E um leitor de tela, a partir do momento que ele lê essa tela, ele acha que isso é um título normal. E, consequentemente, ele acha ou ele espera que haja um texto ou algum subtópico desenvolvido embaixo desse título, o que não está ocorrendo. Agora nós vamos discutir o nosso terceiro erro, que é um erro até cômico, que é simplesmente um parágrafo que foi colocado em estrutura HTML-P, que se chama de parágrafo, que foi colocado na linha 308 e ele não está em utilização. E por ter uma estrutura sem utilização, pode causar alguma confusão na hora da aplicação de um leitor de tela. Pronto. Agora, para finalizar o vídeo, eu gostaria de apresentar duas ferramentas que ajudam na implementação da acessibilidade dentro do WordPress, que são a AccessiB, que é um plugin para você poder tornar seu site mais acessível, né, em relação à acessibilidade visual. Inclusive, a propaganda dele já apresenta um deficiente visual utilizando seu telefone. Um outro plugin muito interessante, também pago, infelizmente, esse, que é um plugin de acessibilidade do WordPress desenvolvido pela Readbler. A Readbler.
E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Qualquer sugestão ou qualquer coisa, eu deixarei meu contato. E é isso. Espero que vocês tenham um bom dia e até mais.